Oi, esse é o podcast Mídia Jur. Eu sou Giovana Giraldelli. Hoje a gente vai conversar sobre uma realidade que infelizmente faz parte do noticiário e da vida de muitas mulheres aqui em Mato Grosso. Está comigo a delegada Judá Amali, titular da Delegacia Especializada da Mulher em Cuiabá. Delegada, obrigada por aceitar nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade de poder estar participando desse grande programa e trazendo esse assunto tão relevante e atual. Delegada, Mato Grosso está entre os estados que mais registram feminicídios, proporcionalmente aqui no país. Quando a gente vê esses números, fica a sensação de que algo está falhando antes desse crime acontecer. É, na sua opinião, eles refletem o que você vê na delegacia, no dia a dia? Na delegacia, nós atendemos diariamente muitas mulheres, né? E o que eu pude perceber ao longo dos anos, eu já estou há mais de 10 anos na rede, trabalhando, né, no enfrentamento à violência contra a mulher, dentro de delegacia especializada. E eu pude perceber que as mulheres estão tomando consciência, uma maior consciência do seu verdadeiro papel na sociedade. Por isso que as mulheres estão procurando mais as delegacias. Mas também nós temos um fenômeno também de que as mulheres estão realmente independentes, tanto financeiramente quanto emocionalmente. Então, quando há, e os homens, infelizmente, na nossa sociedade, ainda presos ao patriarcado, ao machismo, os nossos homens são criados para que eles tenham o poder, eles tenham controle. E nossas meninas, por outro lado, estão sendo criadas para ter a sua independência, né? E de fato estão tendo. Então, quando há esse encontro com ideias divergentes, ou seja, a mulher toma a decisão de romper o relacionamento porque aquilo não está mais adequado, a mulher não deixa de trabalhar para poder ficar naquele papel, né, que é esperado muitas vezes por esse homem, de que ela, né, se torne dependente financeiramente dele, né, da mulher dona de casa, né, que cuida dos filhos, né, que se dedica integralmente à família. É, aí há o confronto, porque não é na cabeça, daquele homem machista, né, daquele homem dominador, né, desse agressor, a mulher ela precisa cumprir aquele papel do que é ser mulher e não pode ter nenhuma independência de decisão. Ela não toma autonomia, né, ela não tem autonomia, ela não decide, não existe esse confronto, aí aumenta as violências, né, o que está acontecendo também, né. Então, eu acredito que esses índices vêm aumentando devido à mudança da nossa cultura. A nossa cultura está mudando, mas ainda vivemos baseada ainda, né, baseados, né, toda a nossa sociedade está baseada no patriarcado, mas existem mudanças acontecendo e por isso as violências vêm acontecendo contra as mulheres, né. Foram cerca de 53, salvo engano, feminicídios registrados no Mato Grosso no último ano, né? Mas a gente observar aqui em Cuiabá, né, já que você trouxe para a realidade da delegacia da mulher, em Cuiabá nós tivemos um decréscimo de quantidade de feminicídios que aconteceram no ano de 2025, né. Eh, nós tivemos em 2022 5 feminicídios em Cuiabá, em 2023 5 feminicídios, 2024 4, 2025 3. Então está havendo uma redução, né, até 2025, uma redução de feminicídios aqui em Cuiabá. E se a gente comparar a capital com o interior, fazendo aquela comparação número populacional e quantidade de feminicídios, Cuiabá fica lá embaixo, né, e nós temos cidades do interior com índice maior, né. Sim. Porque aqui em Cuiabá nós temos uma rede de enfrentamento fortalecida, né, então acho que por isso que está ocorrendo essa diminuição de feminicídios aqui em Cuiabá, até então, né. A gente estava falando sobre os casos que aconteceram, então, em Cuiabá. Entre eles, teve o da Gabriele Daniel de Souza, que ocorreu em maio do ano passado, e ele chamou muita atenção pela brutalidade, né? Pois a vítima ela foi assassinada a tiros pelo marido, que então era PM, dentro de casa, na frente dos filhos, de 2 filhos que eles tinham, que são pequenos, né? Quando um caso acaba reunindo tanto agravantes dessa forma, o que ele pode revelar sobre o padrão de violência que a gente consegue acompanhar contra a mulher? Esse caso não foge dos outros casos de feminicídio. Essa mulher decidiu romper o relacionamento, vivia o relacionamento, abusivo e não contava nem para sua família, né. Ela
não procurou a polícia, em nenhum momento registrou boletim, não registrou, não solicitou medidas protetivas, ficou calada. Então, toda vez que a mulher sofre violência e se permanece calada, silente, ela corre mais risco que se ela procurar a polícia, né, procurar medidas protetivas. Eu vejo que na estatística do estado, a nossa medida protetiva ela tem uma eficácia de mais de 80%, né, quase chega a 85% dos casos, os homens cumprem as medidas. E quando há o descumprimento, a possibilidade de se pedir prisão, de se prender em flagrante delito, existe o botão do pânico, existe a tornozeleira eletrônica, né, mecanismo de proteção às mulheres. E a gente observou também que ao longo dos anos, a maior parte dos feminicídios, as mulheres não solicitaram medidas protetivas e aquelas que solicitaram ou voltaram com seus parceiros, ou houve o descumprimento, não comunicou, não chamou a polícia. A gente teve um caso aqui em Mato Grosso, se eu não me engano, foi em Sorriso, em que ocorreu num pesqueiro. A mulher, em pouco tempo de relacionamento, ela percebeu que esse homem era só conseguia estabelecer um relacionamento abusivo, né? Ele era dominador, controlador, muito ciumento, aquele perfil de feminicida, né? E ela prontamente foi, buscou, solicitou medidas protetivas. Quando ela estava no pesqueiro com as suas amigas, essas amigas e ela viram que ele estava ali, mas elas não somaram a polícia. Não é culpa da vítima, tá? Ele que é o culpado, ele praticou esse crime. Mas a gente precisa alertar, eu falo desse caso, porque a gente precisa alertar as mulheres e que quando houver o descumprimento, tem que chamar a polícia, tem que comunicar. Se for uma coisa que esteja acontecendo, liga no 190 para a polícia militar. Se for algo que dê para ela ir na delegacia, depois registrar, faça isso, porque há uma possibilidade de se pedir a prisão preventiva, né, desse homem que está descumprindo uma medida, fazer valer mesmo a lei, fazer valer mesmo a decisão judicial. Neste caso, esse homem chegou com um presente na mão, né, nesse pesqueiro, retomando a história, né, ao fato, quer dizer. Então ele chegou com um presente na mão. Então o que as meninas pensaram? Ela e as amigas falaram: não, ele está sendo romântico, está querendo voltar com ela, né? E o que acontece? Remete a toda a nossa criação. De que o romantismo, mesmo que haja uma perseguição, por exemplo, a menina termina um relacionamento, ela diz que ela não quer namorar. Esse homem começa a insistir. Manda bombom, vai em todos os lugares que ela vai. E a gente aprendeu, e muitas mulheres até estabelecem relacionamento pelo cansaço, digamos assim, só porque ele quer. Ah, ele quer ficar comigo, então eu vou ficar. Ah, ele é romântico, todas as amigas falam, né, pra ela: "Ah, ele é romântico, tem que ficar com esse homem porque ele quer". Não, a gente tem que fazer o nosso crivo de análise e falar: "Não, ele não é um perfil, não gosto, não quero", nós temos esse direito. Mas parece que pela criação nossa, né, fomos assim, então acho que aquelas meninas entenderam que aquilo era um ato de romantismo e não de perseguição. Não viram que aquilo era um crime, aquele homem estava descumprindo a medida e estava perseguindo aquela mulher. Quantas mulheres deixam de registrar uma ocorrência de perseguição porque acham que aquele ato é romântico? E a sociedade, e até mesmo operadores de direito, entende, por exemplo, quando uma mulher pede uma medida protetiva e o homem manda flores, o homem manda bombom, todo lugar que ela vai, Uhum. ele vem com atos de romantismo, na verdade, ele está descumprindo, está perseguindo, e aquela mulher fica se sentindo mal porque ela não quer mais voltar, né? Então, nesse caso, ele estava com um presente na mão, mas dentro do presente existia uma arma de fogo, né. Então ele chegou, se aproximou e conseguiu, tirar a vida dessa mulher, né. Eu falo desses casos para alertar as mulheres. Do quanto que existem muitas condutas que a gente aprende a romantizar, como o ciúmes excessivo, o controle, né. Por exemplo, ela vai todo lugar que ela vai, ele fala que ela está traindo, se ela conversa com uma amiga, essa amiga que está desejando ela ou essa amiga tá levando homens para ela. Nem pode, às vezes, ter amigas também, Não né? pode. Ele cria situações para que ela não conviva mais com as amigas, Hum. né, ou com a família dela. Ele vai criando situações, hipóteses para que ela não fuja do que é ser a mulher perfeita. A mulher perfeita, que ele cria para ela, né: "Olha, a mulher eu pensei que você fosse aquela mulher,
para casar, ou se já estiver casado, ele fala: "Eu pensei que você fosse uma mulher correta, mas você conversa com seus amigos do seu trabalho, você fica demorando para chegar porque você fica de conversa". Então, assim, ele cria situações para que ela saia do trabalho para casa. E muitas das vezes ele cria situações também para que ela não nem trabalhe mais, porque ele fala: "Você está me traindo com alguém no trabalho", então ela acaba deixando de trabalhar para ficar mais dependente dele. O objetivo é trazer o maior isolamento possível para que ele possa imprimir e aumentar as violências. Na verdade, para que ele tenha um controle sobre a vida dela, né. Uhum. Porque infelizmente na nossa sociedade ainda temos ainda criações e homens que foram criados nessa perspectiva de que ele precisa ter o controle sobre a vida daquela mulher. Controle sobre o corpo da mulher. O que que é esse controle sobre o corpo dela? Esse controle reflete a decisão dessa mulher, a liberdade de ir e vir, a autonomia financeira, porque às vezes até ela trabalha, mas ele que controla o dinheiro, cria uma conta em conjunto e fala: "Olha, Uhum. nós vamos fazer, vamos comprar junto e tudo mais". Só que aí ele começa a controlar, começa a dizer: "Ah, você está gastando com tal coisa, você não pode isso". Então, assim, são várias situações que ela perde autonomia e para ele, muitas das vezes, que foi criada nessa perspectiva patriarcal, de que para ser homem precisa controlar a mulher. Por isso que quando ela toma a decisão de romper o relacionamento, ele não admite. Ó, a maior parte desses casos de violência que a gente atende na delegacia, trata-se desses momentos em que ela termina o relacionamento e ele ameaça de morte. Como que pode você viver um romance com uma pessoa, você dividir a vida, ter filhos e esse homem, porque você decidiu terminar, ele te ameaça de morte. Vai do céu ao inferno. Como que fica a cabeça dessa mulher, né? Fora que muitas das vezes durante esse relacionamento ela sofre diversas violências psicológicas que há um dano emocional muito grande, né? Então nós temos que orientar as mulheres a esses comportamentos que podem levar ao feminicídio. O controle, os ciúmes são indicadores de um possível feminicídio. Preocupantes, né? São preocupantes, inclusive, nós temos o formulário de risco, que é feito na delegacia, que o delegado deve se atentar. A gente faz várias perguntas para a mulher para ver se ela está em risco de sofrer um feminicídio. E neste momento, uma das perguntas é: ele exerce o controle sobre a sua vida? Tem várias perguntas que se faz. E se ele é ciumento. Então, para você ver quanto que é importante a gente orientar as mulheres, porque esses indicativos demonstram o quanto o risco, né, são preditivos de feminicídio, o risco dessa mulher sofrer um feminicídio. Quando a gente analisa os casos de feminicídio, existem alguns fatores que aparecem com frequência, no contexto do crime, como, por exemplo, o consumo do álcool, né, a maior convivência familiar. Às vezes acontece, não é difícil acontecer no final de semana, que é o momento que a família está reunida, acaba conseguindo ter maior convivência, né, no meio da semana. E sem que isso sirva de justificativa de que forma o álcool, por exemplo, ele pode intensificar os comportamentos violentos que já existem naquela relação. É, exatamente. Então, muitas das vezes esse homem já existe, né, aquele pensamento de dominação, né? E se ele adiciona o álcool, torna aquela situação, aquele relacionamento muito mais abusivo, né? Inclusive em Cáceres, né, eu fiquei, eh, morei 10 anos ali como atuando, né, na delegacia da mulher, e implementei um projeto de combate à violência através de uma parceria com os Alcoólicos Anônimos, em que aqueles casos em que o pano de fundo, a relação abusiva com o álcool, seja do homem ou do casal, a gente intimava eles para que eles pudessem participar desse projeto. E nós tivemos alguns homens que mudaram o comportamento, foi muito interessante, né? Eh, então, realmente, a relação abusiva com o álcool é, inclusive, um fator de risco para as mulheres sofrer feminicídio, porque ele potencializa as ações desse homem, né? Não só o álcool, a droga, né? Consumo de produtos psicotrópicos, né? Todos Sim. podem aumentar a violência contra a mulher. E a gente percebe isso, sobretudo nos finais de semana, né? Os flagrantes, a maioria dos flagrantes, pano de fundo, sempre é aquela relação abusiva com o álcool. E acontece mesmo. As violências mais graves que a gente observa acontecem no final de semana, acontece à noite, né?
porque ali é onde há a mistura do pensamento ali de controle com com a relação abusiva com o álcool. Inclusive, nós podemos, né, na medida protetiva, indicar um tratamento para aquele homem que né, não tem uma relação saudável com o álcool. Né? É uma das medidas que a gente pode solicitar para os homens, desde que a mulher peça isso, né, um Uhum. tratamento para ele, a gente pode estar indicando e o juiz determina ali um tratamento para este homem. Em diversos casos registrados, as vítimas já tinham registrado boletim de ocorrência e até mesmo uma medida protetiva. Porque, na sua opinião, mesmo assim, ela continua vulnerável? Os dados de feminicídios do ano passado demonstram que 77% das mulheres que sofreram feminicídios aqui no estado de Mato Grosso, em 2025, não solicitaram, 77% não solicitaram medidas protetivas. Então, elas não procuraram os meios de proteção, não procuraram a justiça, não procuraram a polícia, enfim. As outras, né, dessas 23%, tinham medidas protetivas, mas boa parte delas tinham retornado ao relacionamento, né? E às vezes também aconteceu de haver descumprimento e não comunicar à polícia, né? Não é culpa dessas mulheres, não é. Mas é importante que a gente divulgue e fale para as mulheres, quando houver descumprimento, procurar a polícia, registrar. Hoje a gente pode tanto solicitar medidas protetivas de forma online, né? Como registrar um boletim de forma online, né? E procurar a polícia mesmo, procurar falar com o delegado, a delegada da cidade, do local, para poder dizer: olha, está havendo descumprimento, meu caso é sério, está me perseguindo, está acontecendo isso, preciso do apoio, né? Para que a gente possa atuar e defender de forma correta essas mulheres, né? Então, Então, mais do que solicitar medidas protetivas, é fazer valer essas medidas protetivas. Então, quando houver qualquer situação, é para haver comunicação mesmo, para que esse homem possa parar e respeitar a decisão judicial. pensando nisso, então, voltando a pensar nessa porcentagem que não registra, não consegue nem registrar o boletim e também, em consequência, não consegue ter a medida protetiva. Por que elas acabam hesitando nesse momento de fazer o registro da ocorrência e pedir? Seria sentimento de culpa ou então pensando naquele vínculo que possui é o marido, é o namorado da adolescência? Existe uma manipulação que, na sua opinião, faz com que ela hesite de fazer essa ação importante? São vários fatores que fazem com que as mulheres não procurem a polícia, não denunciem, não registrem, não solicitem medidas protetivas, né? Primeiro, vergonha. Ela não se vê como vítima muitas das vezes, ela não quer se ver naquele lugar. Não é fácil entrar numa delegacia porque a pessoa vai ter que contar sua história para alguém que ela não conhece. Ela não, muitas das vezes, a mulher, ela sabe que existe a medida protetiva, muitas vezes ela não tem a extensão de quais são a rede de proteção, quais são os mecanismos, dispositivos à sua disposição para efetivamente fornecer aquela proteção. E então, também acumula o medo de vingança, de que esse homem faça uma maldade com ela, mesmo que solicite medidas protetivas. Muitas vezes a mulher não confia no sistema de justiça, no sistema de segurança pública. E tem medo também de que haja ali uma violência contra os seus filhos e que ele entre com ações para tirar a guarda dos filhos, porque muitas vezes há muita ameaça. Uma mulher que sofre, que vive um relacionamento abusivo, ela vive tanta manipulação, né? Ela sofre um dano emocional muitas das vezes. Ela se sente culpada por tudo, porque ele convence através da manipulação de que ela é culpada de todas as ações que ele praticou contra ela. E também ela não acha que o papel de ser mulher buscar os seus direitos. Muitas vezes até o direito patrimonial, ela não acha que ela tem direito de ir na justiça, pedir a própria proteção, ela acha que ela não, porque nós mulheres não somos criadas para isso, né? A gente sempre foi criada para ficar quieta, não falar, Para até mesmo resolver sozinha, né? isso, muitas das vezes, você lembra eu lembro de amigas minhas que começaram a participar de movimentos estudantis na época da faculdade, todo mundo chamava elas
de tudo menos de mulher. Parece que elas não eram meninas, né? Elas eram homens, porque não parece que não é o papel da mulher participar de movimentos reivindicando direitos, né? Então, quando a mulher sofre uma violência, ela fala, mas isso não é o meu lugar, né? E ela realmente não tem apoio, muitas das vezes, da família, não tem apoio do seu. Muitas vezes a família dele vem em cima dela e acusa ela de todas as situações. Então, às vezes, ela pede a medida e retira posteriormente, devido a toda essa sociedade que não entendeu que as mulheres têm o direito de se proteger. Né? Nós fomos ensinados que são os homens que vêm para nos proteger, mas nós temos a nossa força, muita força, inclusive, e temos os nossos direitos garantidos pela Constituição. A Constituição fala: homens e mulheres têm direito à liberdade, à individualidade, à dignidade da pessoa humana. A dignidade da pessoa humana é buscar a proteção através da medida protetiva. Né? E então, assim, são vários fatores que impedem essa mulher de ir. Por isso que ela passa anos vivendo a violência e muitas vezes não pede medida, não procura ajuda, e sofre feminicídio, achando que não é o seu papel de mulher procurar a justiça, procurar se defender. Por isso que a gente tem que encorajar as mulheres, não fiquem nessa situação de violência, procure a polícia civil, denuncie. Esse é o verdadeiro papel da mulher. Procurar os seus direitos e procurar se defender. Porque uma mulher defende seus filhos como leoa. Nós temos toda essa força, nós temos dentro de nós. Por que a gente não pode se proteger? Podemos sim. Temos as delegacias, né, judiciário, promotoria especializados na defesa da mulher. Muitas vezes, com a própria segurança, ela acaba se negligenciando, né? É porque é questão de construção Uhum. cultural. Então, muitas vezes, quando eu atendo lá, uma mulher, muitas vezes ela chega, ela fala: eu tô me sentindo tão parece que eu nunca entrei numa delegacia. Ela começa a ficar nervosa, ela fala assim: eu nunca esperava estar aqui. Muitas falam isso. Ela não esperava estar aqui, ela parece que ela não consegue se conectar àquele lugar. E realmente, é um lugar que Uhum. ninguém quer estar. Por isso que eu falo assim: você está sendo uma mulher muito corajosa, saiba disso. Porque eu sei de tudo que você teve que passar para você chegar aqui. Essa coragem que você teve que reunir durante muito tempo para você poder chegar aqui, né? Então ela passa por várias situações de encorajamento para ela poder buscar ajuda. A gente estava falando sobre os fatores que, assim, não justificam, mas potencializam uma violência contra a mulher chegar e facilita chegar no extremo que seria o feminicídio. Mas, assim, esses fatores eles não existem de forma isolada e eles estão... Assim, o feminicídio não acontece em uma noite, né? Ele vem de um histórico de abuso. E esse homem nem sempre ele se apresenta logo de início sendo um homem abusivo. Como seria esse contraste entre um homem que entra em um relacionamento, está querendo conquistar a mulher, mostra a sua melhor versão, para a versão dele já dentro de um relacionamento que tem comportamentos alarmantes, né, que seriam considerados preocupantes, assim. Como seria esse contraste, assim, na sua opinião? Você tocou no ponto que é verdadeiro mesmo. O relacionamento abusivo, ele inicia, não inicia com um tapa, né? Senão a mulher já sai antes de se envolver emocionalmente, né? Muitas vezes acontece, inicia com presentes, presença, com elogios. Ele fala tudo que ela gostaria de ouvir, ele faz tudo, né? Ele traz um mundo de encantamento que nós mulheres, desde novinhas, somos formatadas para acreditar que vai chegar, que ele é um perfeito, que vai fazer tudo por nós e nós precisamos fazer. Nós ficamos ali cumprindo aquele papel, né, de submissão e tudo mais. E quando esse homem percebe que ele já dominou, que essa mulher já contou todos os seus segredos, que ela está totalmente vulnerável, ele muda de comportamento. Ele deixa de dar os presentes, ele diminui presença, ele diminui elogios, ele começa a sonegar tudo aquilo que ele dava antes, né? E aí ela começa a pensar, mas ele foi aquele homem maravilhoso, então eu preciso fazer com que ele volte a ser. Quando ela vai conversar, ele fala: não, mas você não é a mulher ideal que eu pensei. Porque você não faz isso, você não faz aquilo, você não deixa. Você vai para academia à noite, você está fazendo faculdade, você está conversando com seus amigos no trabalho, na escola, na faculdade. Então ele começa a dizer o que ela precisa fazer para ela se tornar aquela
mulher ideal, né? E ele voltar a fazer tudo que ele fazia. E ele nunca volta. E nunca tá bom. Ele nunca tá satisfeito. E ela tá sempre fazendo mais, se doando mais, renunciando mais. E quando ela percebe, ela está doente, porque é impossível agradar, se tornar aquela tal da mulher ideal. E ali ela está adoecida, porque ela está vivendo um jogo de manipulação. A ponto desse homem bater nessa mulher e ela acreditar que a culpa é dela. Você que me fez fazer isso, você me provocou ciúmes, você alterou a voz comigo, sendo que ele faz de tudo para que essa mulher altere a voz mesmo. Ele começa a falar coisas e coisas, ela fica tão nervosa, acaba alterando a voz, e aí ele a culpa por bater, por xingar, por humilhar. Aí ele já fala que aquele corpo já não tá mais ideal, que ela engordou, que isso e aquilo. E então ela vive num jogo de manipulação a ponto de sofrer um feminicídio sem perceber que ela está em vulnerabilidade absoluta. Ela prefere ficar nesse relacionamento porque ela deixa de conseguir enxergar possibilidades de viver, talvez assim, sem um abusador? Exatamente. Também é uma das coisas que ele faz, que é uma manipulação, dando a entender que ele é o único que a ama. E ele não chega já falando isso. Ele vai fazendo várias coisas para que ela acredite. Ele vai retirando a percepção da realidade da mulher. Sabe que o mote da violência psicológica, que é isso que eu estou dizendo, que é essa manipulação toda, é ele pegar o que ela tem de melhor. Ele observa, ele chega, observa como que é aquela mulher. E ele percebe o que é mais precioso. Geralmente é uma coisa, mas pode ser várias coisas que ela tem de bom. Tem mulheres que têm várias qualidades. Ele pega o que ela tem de mais precioso e começa a dizer que não é bem aquilo ali, não. Então, se é uma mulher muito estudiosa, uma mulher que tem pós-graduação, ele fala, mas você que tem pós-graduação, você ganha só isso. Você que tem um doutorado, vamos supor, ela tem um doutorado, você tem um doutorado e você ganha só isso. Você tem um doutorado e você fala dessa forma. Você pensa desse jeito. Então ele começa a desqualificar e ela começa a acreditar. Porque ela já está num jogo de manipulação tão grande que ela começa a acreditar que aquilo ali, que realmente ela não é nada daquilo, e ela começa a questionar. Olha, esse homem que me ama muito, ele está falando isso para mim e eu acho que é uma verdade. E aí ela começa a perder a essência de quem era ela. Porque o que ela tinha de melhor, ela deixa de ter, de acreditar naquilo ali. E realmente ela acaba deixando de lado. Os estudos que ela costumava ter, o emprego que ela se dedicava, o que é ser mãe, aquela dedicação que às vezes era o que ela tinha de melhor, ela começa a acreditar que não é, começa a ficar aquela relação até desagradável com a criança, porque ela não tá mais sabendo como lidar do que é ser mãe. Em vários aspectos, o que ela tem de melhor, ele começa a desconstruir aos poucos, não é no primeiro dia. Ele vai fazendo um trabalho ali na cabeça dela, ela começa a acreditar, a ponto de não se reconhecer. Tem mulheres que que sofre violência dessa natureza, ela não sabe ela não consegue nem dizer qual é o picolé que ela gosta. Ela não consegue nem dizer qual é o tipo de música que ela gosta. Ela perde totalmente a percepção da realidade. Ela perde totalmente a essência de quem ela é, a ponto de não saber nem mais do que ela gosta. Né? Então é por isso que eu sempre falo para as mulheres: toma cuidado com o ciúmes excessivo, com o controle, com essa diminuição da autoestima, com essas falas desconsiderando o que você tem de melhor. E a gente tem que ter certeza de quem a gente é. Né? Eu sempre falo para as mulheres: tenha certeza do que você é, porque se alguém falar que não é, você não, essa pessoa o que ela está fazendo tentando me diminuir. Eu não vou deixar, porque eu tenho certeza do que eu sou. Né? E é interessante a mulher que faz terapia, né, que a gente encaminha aqui em Cuiabá, as mulheres sofrem violência, a gente encaminha para o hospital municipal. A prefeitura fornece através da Secretaria de Defesa das Mulheres. Né? E ali, quando a mulher retorna, às vezes, para saber como é que tá o procedimento, e ela faz essa terapia, você vê a mudança de comportamento dessa mulher, a mudança física, a mudança de pensamento, ela tendo a convicção de quem ela é, do que ela tem, aquela firmeza, aquela independência, e já livre daquela situação abusiva, né? Porque ela resgata tudo que ela tem de bom. Então ninguém mais consegue abalar ela, né?
Eu sempre falo que uma rede de enfrentamento bem feita, fechada, é aquela que já tem judiciário, promotoria, defensoria, delegacia, mas que você também tem uma rede de atendimento psicológico a essas mulheres. Aí a gente fecha esse ciclo, né? Porque muitas vezes a gente consegue fazer tudo certinho. Medida protetiva para ela, uma investigação bem feita, né? Esse homem é condenado, ele é preso, na questão jurídica ela tem ali os bens divididos, da separação, mas ela está com o seu emocional ainda muito abalado. O que acontece? Ela volta para aquela relação abusiva ou ela recomeça um relacionamento abusivo, porque ela não se tratou. Então, por isso que é importante que as mulheres façam terapia e tenham a convicção de quem são elas. Porque se chega uma pessoa abusiva, ela já fala, epa, aqui não. Aqui comigo não, vamos para lá, né? Isso é fundamental no combate à violência. Uma vez que ela consegue ficar mais consciente das formas de violência, dar nome a elas, também ela consegue buscar essa ajuda, né? Mas, assim, são tantas formas de violência. Tem a São. psicológica, a física, a moral, a sexual, a patrimonial. Como é possível diferenciar e, se possível, assim, entender como funciona elas? O mesmo parceiro pode cometer todos esses tipos de violências? A medida protetiva, ela pode abranger todas essas formas de violência, protegendo a vítima? Exatamente, está inclusive na lei Maria da Penha, a previsão dessas 5 violências, né? A violência psicológica, a violência moral, a violência patrimonial, a violência sexual e a violência física, né? Mas eu ainda falo que existem outras, né? Existe a violência obstétrica, existe a violência política de gênero, existe a violência institucional e existe a violência vicária, né? Essa violência vicária, quando esse homem, né, ele não consegue mais dominar a mulher, ele começa a praticar através dos filhos, né? Ela pede uma medida protetiva, ele não tem mais contato, mas aí ele começa ou a praticar violência contra os filhos ou através dos filhos, começa a falar mal da mulher. Então as crianças não querem mais ver esse homem, porque ele fica falando muito mal dela. Aí ele já começa a acusar ela de alienação parental. Vira uma situação muito grave, mesmo com medida protetiva, né? Eu sempre alerto as mulheres sobre essa questão da violência vicária, que dói muito e deixa a mulher sem mecanismos, né? Mas na nossa delegacia, a gente tem, toda a equipe está habilitada para entender o que é violência vicária e conseguir combater e dando nome. O que a gente faz? Através da violência psicológica, a gente enquadra a violência psicológica. Através da violência vicária, a gente enquadra a violência psicológica, porque a intenção desse homem é o controle. E o controle é uma das condutas da violência psicológica, né? E para os outros casos? Tem a moral, a sexual, a Eu patrimonial. Como falo. a vítima consegue identificar que está numa relação, sofrendo esse tipo de violência dentro da relação dela? Sim. Pois bem, né, nós temos a violência psicológica, né, que eu falei aqui ao longo do programa, né, que é aquele controle. O que seria esse controle? Ficar monitorando o celular da mulher, colocar aquele chip no carro e ficar monitorando onde ela está, ficar querendo saber com quem ela está conversando, indo nos locais que ela frequenta. Por exemplo, ela vai fazer uma atividade da faculdade, ele está junto, ou não deixa ela ter a sua individualidade, né? São exemplos, né? Mas tem várias situações, né? Como ciúmes excessivo, ele começa a acusá-la de traição. Na verdade, ele quer controlar, né? Ele fala, Uhum. você tá saindo, você tá, na verdade, tendo um caso com um rapaz lá no seu trabalho, não sei o quê, pra ela deixar de trabalhar, ou pra ela já sair do trabalho correndo pra chegar em casa, pra mostrar pra ele que ele é ela, não está traindo, né? Então, esse ciúme exagerado, na verdade, é uma tentativa de controle que ele faz pra ela poder fazer as coisas que ele quer. Então, ele acusa de muitas coisas para que ela deixe de fazer certas coisas que estão longe dele. Então, como ele não consegue ter o controle, ele começa a falar: não, ela tem que estar aqui. Na minha visão, não pode estar muito longe Uhum. de mim para que eu possa saber o que ela está fazendo, né? E nós temos também aquela diminuição da autoestima, né? Começa a falar sobre o corpo dela, o cabelo, tudo, né? Ele fala sobre tudo, diminuindo ela enquanto mãe, ela enquanto filha, ela enquanto profissional, né? Então ele faz de tudo, né, para que ela perca, né, essa percepção de quem ela é, né? Então a violência psicológica são várias condutas, humilhação, às vezes ele faz piadinha na família, toda hora, né? Ela faz um almoço, ele fala que tá com muito sal, sem sal. Ele sempre faz
às vezes faz comentários, de uma maneira, bem, uma brincadeira, para que ela não tenha até mecanismo de defesa, para que quando ela reclamar ele vai dizer que é uma brincadeira, que ela que está Coisa da ficando cabeça louca, coisa da dela, cabeça né. dela. E muito essa fala, né, "Você está ficando louca, exagero, você está exagerando, não foi bem assim", ou "Foi culpa sua". Então são falas para que ela, não perceba que aquilo está acontecendo com ela, que aquele homem está sendo maléfico para suas emoções e para sua saúde mental, né. Já aconteceu vários casos, já atendi, de a mulher ia, eh, ver mensagem no celular, ouviu que tinha fotos ali, situações, provas, vídeos mostrando que ele estava traindo ela, e ele falou: "Mas por que você está me perseguindo? Ou por que que você está mexendo no meu celular?" E ela pedir desculpa. Desculpas por ter mexido no celular, por estar ali ainda atrás dele, ou seja, a manipulação foi tão grande, né, que ela não percebeu que ele estava errado, ele está certo. E tem muitos casos que a mulher descobre a traição e o homem agride a mulher. Quantas prisões eu já pedi de homem que, a mulher descobriu a traição, ela pediu para terminar, ele ainda falou não aceitou que ela terminasse com ele, ainda falando que ela que era a errada. Inclusive ontem eu efetuei uma prisão preventiva exatamente nesse caso, de um homem que não aceitou o término de relacionamento, ela descobriu a traição e ela quis terminar, viver a vida dela, ele não aceitou, agrediu a mulher e ainda não aceitou que ela tomasse a decisão de romper o relacionamento, né. Diante disso, a gente pedia a prisão dele e nós efetuamos ontem, né. Então nós temos a violência moral, que a violência moral xingamentos, mas também tem uma conduta que poucas pessoas falam, que é a difamação. Muitas das vezes, esse homem, durante o relacionamento, ele consegue saber os segredos dessa mulher, situações da família ou dela mesma, e depois, quando termina, ele liga para os familiares ou para os amigos no trabalho e começa a contar todos os segredos. Toda a situação vexatória que já aconteceu na vida dela, né? Por isso que eu sempre falo para as mulheres: olha, meninas, os homens não são padres para você ficar confessando sua vida. Conta o que é essencial, o que é importante. Agora, segredos, situações que não são necessários, uma violência que ela sofreu no passado, Uhum. né? Ele conta, olha, até de estupro, mulheres contam que, ó, sofri um abuso na infância, ele pega e conta para todo mundo e fala, ó, cria situações assim vexatórias para essa mulher, né? Então, ela tem esse crime de violência moral, né? Tem essa violência moral, a violência patrimonial, que poucas pessoas também falam, que nós não temos tanta proteção jurídica para as mulheres, né? Por exemplo, aquele homem que tá percebendo que a relação já está chegando ao fim, ou ele já está com uma amante, ele começa a desviar os bens. Aí ele inventa, né, através da manipulação, ele fala que, ah, eu preciso colocar o nome do meu irmão, essa empresa, para não ter, para não pagar tanto imposto, enfim, ele inventa várias situações, desvia os bens e ela não percebe que, na verdade, ele está retirando dela o direito do patrimônio, né? E ela tem muita dificuldade depois para ela conseguir comprovar que ela tem aquele direito, né? E existe também aquela situação daquele homem que se aproxima já com a intenção de se apossar dos bens daquela mulher, coloca a conta conjunta e inventa uma história de vamos abrir uma empresa juntos, ou vamos fazer determinado investimento, e na verdade ele usurpa de todos os bens daquela. Acontece muito, tá? Vem acontecendo muito, que a gente chama de estelionato amoroso. Em 3 meses ele dissipa todos os bens dessa mulher. Chega maravilhoso, encantador, com projetos mirabolantes para fazerem juntos e retira né, boa parte do patrimônio dessa mulher, né. E nós temos também a violência sexual, né, que, tem muitas mulheres que acham que, por estar dentro de uma relação, elas não devem denunciar, mas o seu não deve ser validado, né, a sua vontade deve ser percebida e Uhum. perguntada, deve ser validada essa vontade da mulher, que nós não somos objetos para satisfazer, a vontade do parceiro. Nós somos seres humanos que também temos que Hum. desfrutar do relacionamento, né. Então, muitas vezes a mulher só toma remédio para dormir ou então está embriagada, ela acorda com, né, com as suas genitálias ali percebendo que aconteceram atos, sexuais em que não houve o consentimento dela, né. E ela vai vivenciando isso, pedindo para ele não fazer, e muitas vezes esse homem faz, esse homem abusivo faz
muito com ela e ela se torna, ela adoece mais ainda, né, Hum. devido a esse estupro marital. Ou ele pratica com violência mesmo, né? Ela fala não, ele pratica com violência, ou a violência é transmitida para os filhos, ele bate nos filhos, bate no cachorro, quebra os móveis, faz as coisas na casa para que ela ceda. Então, diante desse temor, Uhum. acontece o ato sexual em que, na verdade, está acontecendo o abuso, né? A violência sexual contra essa mulher. E a violência física, né? Todos já conhecem, né? Eh, delegada, para a mulher que está ouvindo a gente agora, se identificou com alguma das situações, ou então ela conhece alguém que está passando por uma situação semelhante, qual é o primeiro passo? Olha, eu sempre falo para as mulheres que ao menor sinal de violência deve procurar a polícia civil e denunciar, né? Solicitar medidas protetivas. Eh, Nós temos também um aplicativo, que é o SOS Mulher MT. SOS Mulher MT. Eu acho que toda mulher deve baixar no seu celular. Porque ali você pode fazer uma denúncia anônima de uma situação de uma amiga, de uma vizinha, até os homens podem fazer isso. E também há a possibilidade de solicitar medidas protetivas online, né, por ali, por esse aplicativo. E também o botão do pânico também está nesse aplicativo, né? Ela solicita as medidas, quando o juiz defere, ela pega um código, coloca ali naquele, tem uma bolinha, né, é um círculo, e ali, quando efetiva, já aparece SOS. Então, se acontecer um descumprimento, alguma situação de risco, ela aciona esse botão do pânico através deste aplicativo, né? Então, pode procurar a Polícia Civil, né, a delegacia da mulher daqui de Cuiabá. Nós temos o plantão 24 horas, que fica na Avenida dos Trabalhadores, e nós temos também a delegacia que fica onde eu atuo, que é a delegacia que fica na Carmindo de Campos. Toda a investigação de crimes que ocorrem contra as mulheres ocorre nessa delegacia da Carmindo de Campos. Mas nós também atendemos as mulheres, só que é no horário de expediente, né? Das 8 às 6 da tarde, né? Então, o que eu digo para as mulheres, a menor sinal de violência, que é esse menor sinal? Xingamentos, falas que tendem a diminuir, falas que tentam diminuir a autoestima dessa mulher, né? Aquela fala através de brincadeiras para tentar, né, diminuindo, aquele controle, aquela acusação de traição que não aconteceu. O que está acontecendo é que esse homem está querendo controlar, né? O controle é um risco para as mulheres, né? Aquele ciúme exagerado, aquele homem que fica com ciúme de tudo, até do cachorro tem ciúme de tudo. Esse homem está demonstrando que ele é o potencial feminicida. Procure a Polícia Civil, denuncie e solicite medidas protetivas. Delegada, muito obrigada pela conversa e pela disponibilidade. Esse foi o podcast Mídia Jur.